Antes das notícias, mais registros aqui do Facebook. Cumprimentar a Roberta Soares, diz: estamos rezando por todos. Abraço, Roberta. Neide Araújo está nos acompanhando em Ingá, Jânio Jordão, lá em Queimadas. Bem, vamos saber quais as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Apesar do coronavírus não respeitar ideologias, não respeitar fronteiras, o que não falta por aqui é rota de colisão de natureza administrativa e política, como se não tivéssemos diante de um imensurável desafio do ponto de vista da saúde pública. Primeiro caso concreto. O governo do estado está sinalizando que deve editar nesta sexta-feira um decreto prorrogando, já falamos sobre isso aqui no Itararé Notícias, prorrogando o estado de isolamento social até o 3º ou 4º dia do mês de maio. O governador João Azevedo já sinalizou nessa direção. E também há a informação de que o prefeito Romero Rodrigues já programou para a próxima semana, segunda-feira que vem, o início do processo de liberação gradual desse isolamento social. E aí instala-se o que se chama conflitos de competência. Na verdade, é a reprodução no plano estadual do que já aconteceu em nível nacional. Só recordando, o presidente Jair Bolsonaro, há algum tempo, chegou a dizer que numa canetada mandaria abrir todo o comércio do país. Isso ensejou aqui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, protocolasse uma ação no Supremo Tribunal Federal. E, de forma liminar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que essa competência não era da Presidência da República e que era uma competência derivada para estados e municípios. É uma decisão liminar do Supremo que ainda vai ser objeto de discussão pelo Colegiado Supremo. Aliás, o Supremo está reunido hoje tratando de algumas pendências, de alguns confrontos envolvendo entes federados no país, e até mesmo esse assunto pode ser incluído nessa pauta do Supremo. Mas, como eu disse, esse assunto cai de nível nacional para nível estadual e poderemos ter esse impasse aí entre orientações ou decisões do governo do estado e da prefeitura de Campina Grande, o que sugere também que o assunto desague no Poder Judiciário da Paraíba. O que seria bastante interessante era uma ação no sentido de diálogo entre governador e prefeito, pelo menos uma troca de telefonema para que migrassem num ponto de convergência, evitando esse desgaste adicional, mais esse conflito em meio, como eu disse, a uma pandemia. E por falar em conflito de competência, muitos juízes, Brasil afora, estão tomando decisões monocráticas relacionadas aos fundos eleitorais e ao fundo partidário, direcionando, melhor dizendo, recursos desses fundos para o processo de combate ao coronavírus. Evidentemente que esses fundos partidário e eleitoral são questionáveis sob o ponto de vista de prioridades, mas está em discussão a competência de juízes fazerem esse redirecionamento. Para explicar esse rito, como se dá, quem conversou com o Itararé Notícias foi o professor universitário do curso de Direito e também advogado Arson Tagino. Vamos conferir. Para o financiamento da atividade política de partidos e candidatos, a lei brasileira prevê 2 fundos. Um fundo partidário, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, que surgiu na redemocratização com a lei dos partidos políticos e visa garantir a própria manutenção dos partidos. Este fundo já existia há algum tempo. Recentemente, quando o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação da OAB, proibiu a doação de empresas para as campanhas políticas, foi criado um novo fundo, um fundo especial para financiamento de campanhas, que a cada ano da eleição destina recursos do orçamento da União para aos partidos políticos e candidatos nas eleições. O fundo partidário
no orçamento deste ano, tem em torno de 1 bilhão destinado. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha em torno de 2 bilhões de reais. Há uma discussão na possibilidade da utilização desses recursos para a crise da pandemia, esse grave problema que enfrentamos. Nesse sentido, 2 juízes federais, um do Rio e recentemente um do Distrito Federal, chegaram a dar liminares mandando que os valores fossem destinados ao Ministério da Saúde para uso no combate ao Covid-19. Ambas as liminares foram cassadas pelos seus respectivos tribunais federais sobre o fundamento de que não cabe à Justiça o destino destas verbas, ou estas verbas devem ser discutidas no âmbito do Congresso Nacional e, portanto, cabe ao Congresso Nacional votar uma emenda ao orçamento que possibilite retirar esse dinheiro destas rubricas e repassar para a rubrica da saúde. Houve até uma proposta nesse sentido, um partido apresentou a emenda recentemente, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não encaminhou a emenda, arquivou a emenda sobre um pretexto de que não era relativo ao tema que se estava votando. Assim, resta só ao Congresso definir se continua por manter essas verbas para o financiamento político ou se tem o gesto grandioso de repassar esses recursos para o combate a esta pandemia que assola todo o país. Hoje tivemos um momento marcante na história do Poder Legislativo de Campina Grande. Como podemos ver na imagem, a primeira sessão virtual da Câmara Municipal de Campina Grande. Havia uma cobrança de que a Câmara, mesmo de forma não presencial, estivesse votando alguns requerimentos e discutindo temas na ordem do dia, e isso acabou acontecendo a partir de hoje com essa sessão virtual da Casa de Fezes Araújo. Quem também fez sessão virtual hoje, não foi a primeira, mas fez mais uma, foi a Assembleia Legislativa do Estado e aprovou um projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para ações vinculadas ao enfrentamento ao coronavírus. É bom lembrar que esse fundo ele é constituído de uma fração que é descontada de todo o empenho emitido pela administração pública do Estado da Paraíba e originariamente se destina a ações sociais, de apoio na área de habitação, na área de suprimento alimentar, há também ajudas direcionadas a hospitais filantrópicos, como é o caso do Hospital da FAP de Campina Grande, para a compra de medicamentos, e houve essa mudança no seu texto, permitindo que recursos desse fundo sejam também direcionados para o enfrentamento ao coronavírus. E para fechar, hoje o governo federal divulgou a projeção inicial para o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021. E a projeção é que o salário mínimo salte do atual valor de R$ 1.045 para R$ 1.079 a partir do ano que vem. Por enquanto, é uma projeção. Uma boa noite para todos e até amanhã.